Marcos 4 apresenta uma série de parábolas, sendo uma delas a conhecida parábola do semeador. Nela, Jesus explica os diferentes tipos de solo que representam a receptividade das pessoas à palavra de Deus. O solo ao lado do caminho, representando aqueles que ouvem a palavra, mas o adversário logo vem e tira o que foi semeado em seus corações. Os pedregais são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, logo se escandalizam diante da tribulação. Os espinhos simbolizam os cuidados deste mundo desde os séculos passados, e o amor à riqueza, que sufocam a palavra e a tornam infrutífera. E a boa terra representa aqueles que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, produzindo em diferentes proporções. Essa parábola é seguida de outras, incluindo a do grão de mostarda e a do semeador que semeia a semente sobre a terra, que brota e cresce sem que ele saiba como. Ao final do capítulo, Jesus acalma uma tempestade no mar, demonstrando seu poder sobre a natureza e instigando a reflexão sobre a fé dos discípulos. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 4. E novamente começou a ensinar perto do mar. E reuniram-se na direção dele a maioria da multidão, de modo que ele entrou para o barco no mar e sentou-se, e todo o povo estava sobre a terra perto do mar. E ensinava-lhes com muitas parábolas, e lhes dizia com sua doutrina: ouçam, vejam que o semeador saiu a semear. E sucedeu que, ao semear, de fato, uma parte caiu junto do caminho, e vieram as aves, e a comeram. Mas outra caiu sobre os pedregais, aonde não tinha muita terra, e logo brotou, por motivo de não ter terra profunda. E quando apareceu o sol no horizonte a queimou, por motivo de não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e brotando cresceu, e produziu fruto, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando havia só ele, aqueles ao seu redor com os 12 interrogaram-lhe sobre as parábolas. E lhes dizia: a vós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas para aqueles que estão de fora, tudo correrá por meio de parábolas. Para que vendo vejam, e não percebam, e ouvindo ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e sejam perdoados. E disse-lhes: não percebeis a esta parábola? E como conhecereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E estes são os que ficaram ao lado do caminho, onde semearam a palavra, e quando a ouvem, logo vem o adversário e tira a palavra que foi semeada neles. E estes são igualmente aqueles que foram semeados sobre os pedregais, quando eles ouvem a palavra imediatamente a recebem com alegria. E não tendo raiz em si mesmos, mas antes são temporãos, então havendo tribulação ou perseguição por causa da palavra logo se escandalizam. E outros, são os que foram semeados entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra. E os cuidados deste século, e o amor à riqueza, e o gosto por outras coisas penetrando dentro, sufocam a palavra, e ela torna-se infrutífera. E estes são os que foram semeados sobre a terra boa, os quais ouvem a palavra e a recebem, e produz fruto, um a 30, outro a 60, e outro a 100. E dizia-lhes: não se traz a candeia para ser colocado sob o alqueire, ou sob a cama? Não é para ser colocado sobre o candeeiro? Porque não há aquilo que esteja em oculto, que não seja manifesto, nada acontece secretamente, mas para que venha a ser trazido às claras. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ainda dizia-lhes: eis que ouça com atenção. Com a qual medida que medis, vos medirão, e será acrescentado para vós o que ouvis. Pois quem tem lhe será dado, e quem não tem até o que tem lhe será tirado. E dizia: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse a semente sobre a terra. E dormindo e levantasse à noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse como ele não soubesse. Porque automaticamente a terra produz fruto, primeiro a erva, então a espiga, então depois se completará de grão na espiga. E quando tiver dando fruto, imediatamente envia a foice,
porque chegou a colheita. E dizia: com que compararei o reino de Deus? Ou com que parábola representaremos ele? É como um grão de mostarda que, quando se semeia sobre a terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. E quando semeada ela cresce, e torna-se a maior de todas as hortaliças, e faz grandes ramos, assim podem as aves do céu acampar debaixo da sua sombra. E tal como que por muitas parábolas, lhes falava a palavra conforme podiam ouvir. E sem parábola não lhes falava, mas em particular explicava tudo aos próprios discípulos. E naquele dia ao chegar à tarde, ele lhes disse: passemos para o outro lado. E deixaram a multidão, o levaram junto com eles, assim como ele já estava no barco, e também estava outros barquinhos com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam em direção ao barco, de tal modo que ele já enchia. E ele estava dormindo sobre a popa, e a cabeça sobre um travesseiro, e o despertaram, e falaram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, cala-te. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. E disse-lhes: por que sois tímidos assim? Como não tendes fé? E ficaram apavorados de grande temor, e diziam uns para os outros: quem de fato é este, que o vento e o mar lhes obedecem? Obrigado por ter assistido este vídeo.